A moeda digital brasileira está avançando e acaba de ser oficialmente batizada. Antes se chamava Real Digital e agora o sistema ganhou um novo nome, Drex, DREX. Nesse vídeo eu quero explicar então o que significa uma moeda digital de Banco Central, por que ela importa, o que vai mudar na sua vida, quando de fato esse sistema começa a funcionar e quais são os riscos desse tipo de tecnologia. Pois então, no dia de ontem, 7 de agosto, o Banco Central divulgou oficialmente o novo nome, Drex, e também o logo do sistema. Então já tínhamos o Pix, agora também temos o Drex, mas ao contrário do Pix, o Drex ainda não está em operação. Na verdade está em fase de testes, no chamado Piloto RD, ou Piloto Real Digital, que é uma etapa que deve durar até o primeiro ou segundo trimestre do ano que vem. E conforme o Banco Central comentou ontem, o Drex deve iniciar a operação apenas no fim de 2024 ou 2025. Mas tem muita coisa ainda sendo desenvolvida, a própria tecnologia final a ser adotada não está completamente decidida. Mas o que de fato é uma moeda digital de Banco Central, também apelidada de CBDC, do inglês Central Bank Digital Currency. As CBDCs, na verdade, são a resposta dos bancos centrais ao advento do Bitcoin e das criptomoedas. É a ideia de digitalizar o papel moeda que a gente utiliza e que é hoje o nosso único ponto de contato com o próprio Banco Central, a autoridade monetária. E desde que as CBDCs começaram a ser estudadas e até desenvolvidas, os bancos centrais perceberam que uma CBDC que desse conexão direta entre o cidadão final, o correntista e o próprio Banco Central, traria implicações profundas para o sistema bancário, para a intermediação financeira e, portanto, é um sistema que também tinha muitos desafios. E aí eles começaram a mudar um pouco e até a compartimentalizar, separando entre o que seria uma CBDC que eles chamam do atacado, ou wholesale, que é os bancos e como os bancos comerciais lidam com o Banco Central, e o que seria a CBDC do varejo, ou a Retail CBDC, que aí sim essa versão digital do papel moeda, em que cada cidadão teria uma espécie de carteira digital conectada diretamente no Banco Central. Esse arranjo, a maior parte dos bancos centrais dos países desenvolvidos ou do Ocidente democrático liberal está evitando. A única exceção é justamente a China, que está com o seu projeto já rodando, o chamado DCIP, que é o Digital Currency Electronic Payments, que aí sim está trazendo uma CBDC que eu digo raiz ou do varejo, em que o cidadão sim tem uma conta bancária, uma carteira digital conectada diretamente no Banco Central. E por que então que os bancos centrais do restante do planeta estão evitando esse arranjo mais radical? Justamente pelas transformações que pode acarretar no sistema financeiro. E o modelo que agora o Real Digital, chamado de Drex, está evoluindo é justamente esse. Então não teremos uma CBDC de varejo, teremos apenas uma CBDC do atacado. Isso é, as reservas bancárias, que são as contas que os bancos comerciais têm junto ao Banco Central, essas contas serão tokenizadas, registradas no novo sistema, agora chamado de Drex, e nesse sistema que teremos então a CBDC do atacado. Mas os correntistas, o usuário final, o cidadão comum, o CPF, continuará tendo a sua relação normal com os bancos. Então, um depósito bancário que será tokenizado e registrado nesse novo sistema. Por que o Banco Central brasileiro está avançando nessa direção? Porque essa forma escolhida significa manter exatamente a mesma organização que temos hoje do sistema financeiro, em que o cidadão comum tem contato apenas com o banco comercial, o seu relacionamento é com o banco comercial e o banco comercial com o Banco Central. Não há conexão direta e não haverá conexão direta entre pessoa física e Banco Central. Esse é o sistema que o Banco Central quer evitar. Portanto, o Drex não é uma CBDC raiz, não é uma CBDC do varejo. O que, honestamente, eu vejo com bons olhos pelos riscos que esse tipo de tecnologia pode trazer para a liberdade e privacidade individual. Eu vou voltar a esse ponto no fim do vídeo. Mas é importante dizer, então, que esse sistema novo, ele mais se assemelha a um sistema para serviços financeiros, bancários, e não um sistema para o cidadão final. Eu diria que pouco vai mudar para o cidadão comum com o Drex. As vantagens e mudanças que o Pix já trouxe, o Drex não vai alterar
em nada, não trará nenhuma diferença. Na verdade, o que o próprio Banco Central está dizendo é que o Drex é o Pix dos serviços financeiros. Tanto é que o piloto o RD, o piloto real digital, está justamente testando uma transação entre um usuário que está comprando um título financeiro, um título público federal, e outro usuário que está vendendo o título público federal. Porque esse vai ser um dos principais avanços ou das principais funcionalidades do Drex é na parte de ativos financeiros, de instrumentos financeiros, troca de ativos imobiliários, em que um sistema como esse pode otimizar e abreviar muito o tempo que hoje existe para uma liquidação no mercado financeiro. Compra de um título público, compra de uma ação, que normalmente há o chamado D+1 ou D+2, no passado até foi mais tempo. No momento em que há negociação do ativo, há um tempo que é preciso que seja transcorrido até que aconteça a liquidação final. Isso é, quem comprou transfere o dinheiro, quem vendeu recebe o dinheiro e a titularidade do ativo também muda. Mas no sistema atual, isso acontece em 2 dias. Então a gente pode imaginar que o Drex vai ter mais repercussão até para uma empresa como a B3, CETIP, CBLC, instituições depositárias, do que propriamente o cidadão final com o seu mobile banking. Para ele não vai mudar praticamente nada. Então, a verdade é que o Drex, quando começar a funcionar de fato, não deve trazer nenhuma grande revolução para o cidadão comum, para os comerciantes, porque ele vai manter o mesmo relacionamento com o seu banco, ele vai continuar utilizando o Pix e a CBDC do varejo realmente não vai acontecer, ela não vai surgir, pelo menos nesse desenho que foi até hoje anunciado pelo Banco Central. Pois bem, qual é o risco dessa tecnologia? Porque eu sempre fui um crítico contumaz de CBDCs, desde o início que elas foram aventadas. Tenho vários vídeos aqui no canal, até vou colocar uma playlist sugerida com quase 10 vídeos sobre o assunto, para quem quiser se aprofundar no tema. O meu grande receio é que uma tecnologia como essa poderia conferir ao Estado poderes enormes de monitoramento, de controle, de experimentos econômicos e sociais, realmente ser uma ferramenta de intrusão e de opressão financeira que poderia atentar contra a liberdade e privacidade individual. Isso é o que pode estar acontecendo na China. E esse tipo de tecnologia que está sendo desenvolvida acaba dando margem para que algo como isso aconteça em algum momento. O Banco Central tem tratado esses assuntos, até na live que eles fizeram, eles responderam a questão sobre privacidade e que esse é um cuidado constante e que algo que mitiga no caso do Drex é que os usuários continuarão tendo contato diretamente com os bancos e não com o Banco Central, portanto, poder de monitoramento estaria mitigado por conta do formato, do desenho tecnológico do Drex. Mas eu queria aqui trazer uma resposta do Aristides Cavalcante nessa live que o Banco Central fez ontem com o Gustavo Igreja, o Fábio Araújo, que é o grande responsável pelo Drex, e o Aristides Cavalcante, porque foi perguntado justamente sobre a possibilidade de mais controle pelo Estado que o Drex poderia dar. Então deixa eu colocar aqui essa resposta dele e depois eu continuo. Vamos lá. Gustavo, se permite só acrescentar um ponto aí que muita gente fica tentando descobrir qual o código do smart contract que está lá, para poder saber o que é que faz e o que não faz. E para essas pessoas do meu conselho, olha a Constituição, olha o arcabouço jurídico. É lá que está dito o que poderá ser feito e o que não poderá ser feito. Assim como a Constituição prevê que em situações, por exemplo, por ordem judicial, claro, ativos possam ser bloqueados, porque está na nossa Constituição, é essa mesma Constituição que veda, por exemplo, que o Estado, que o governo possa confiscar, por exemplo, o confisco de poupança, como já aconteceu no passado. Então, é isso que tem que ser olhado, é isso que tem que ser batido pela nossa sociedade, o que está escrito no nosso arcabouço jurídico. E o Real Digital, ele nada mais fará do que reproduzir o que está nesse arcabouço jurídico.
Pois bem, eu entendo a argumentação do Aristides, mas eu discordo porque, infelizmente, constituições, leis acabam sendo interpretadas e muitas vezes violadas pelos próprios estados em diferentes tempos e lugares. Então, o mais importante, na minha avaliação, é que o cidadão, sim, possa verificar. É a máxima da criptografia. Não confie, verifique. Don't trust, verify. E apenas a capacidade do cidadão de auditar os códigos, utilizando especialistas que saibam ler esse tipo de sistema de programação, conseguiria se assegurar que o sistema vai fazer exatamente o que a Constituição permite e que os idealizadores do sistema estão dizendo que o sistema vai fazer. É a única forma de realmente nos certificarmos. Então, sim, é importante que a gente possa auditar os códigos. Por que eu digo que é o risco desse tipo de tecnologia? É algo que o Peter Thiel, que é um dos fundadores do PayPal, denominou como um dispositivo totalitário. Não estou dizendo que o Drex é isso, mas que CBDCs, especialmente a CBDC de varejo, pode justamente ser ou se tornar em algum momento um dispositivo totalitário, em que experimentos econômicos, teorias econômicas das mais heterodoxas, radicais, possam ser testadas em algum momento. É juro negativo ou juro profundamente negativo, deeply negative interest rates, é dinheiro com validade, se o cidadão não gastar até certo dia, o dinheiro desaparece da conta, ou então é o dinheiro que acaba sendo bloqueado porque o cidadão não se comportou bem, bem na linha do que acontece na China com o score de crédito social. Bom, o sujeito então passou o sinal vermelho, cruzou a faixa, não usou a faixa de segurança, enfim, qualquer que seja o comportamento que pode ser utilizado para punição, o sistema estará aí para isso. Então, o que eu defendo é que um poder como esse, uma tecnologia como essa, não deveria estar à disposição de nenhum governante em nenhuma circunstância, em nenhum tempo e lugar. Porque um poder como esse, em algum momento, pode ser utilizado contra o próprio cidadão. Então, o que eu gostaria de ver no Drex é uma possibilidade de auditoria dos códigos. Deixemos que os cidadãos verifiquem. Vamos saber exatamente o que a carteira pode fazer, para onde vai o fundo, o que o Banco Central pode fazer. Pode confiscar, pode bloquear, pode impor alguma taxa, pode fazer o dinheiro perder validade. Enfim, a possibilidade de auditoria seria fundamental. Então, aqui temos o Drex, um avanço no nosso sistema financeiro, da forma como hoje está desenhado. Então, resumindo, deve ter poucos impactos na vida do cidadão comum, do comerciante, é mais, como eles mesmos estão dizendo, o PIX dos serviços financeiros, que vai impactar intermediação e compra e venda de ativos, e não necessariamente a compra e venda no comércio local, no ponto de venda. E por fim, até eu pergunto para vocês, o que vocês acharam aí do novo nome? Honestamente, eu não gostei, achei o nome ruim, mas aí é sempre uma questão de gosto pessoal e... Enfim, comentem aqui o que vocês acharam. Quem quiser saber mais, eu vou colocar aqui essa playlist, que são vários vídeos sobre esse assunto, porque ele veio evoluindo e até o próprio Real Digital avançar e chegar agora no Drex e nesse desenho tecnológico, muita coisa foi mudando ao longo do caminho. E eu mesmo dizia que uma CBDC do varejo, a CBDC raiz, dificilmente iria avançar. E o que a gente está vendo é exatamente isso, conforme foi anunciado pelo Banco Central, felizmente. Espero ter gostado desse vídeo, comentem aqui abaixo, compartilhem, se inscrevam, ativem o sininho para receberem as notificações e volto no próximo. Valeu!